Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz e sou responsável pelo módulo de cirurgia geral do curso preparatório para a prova do Revalida. Sejam todos bem-vindos. Bem, hoje nós vamos iniciar com colicistopatia crônica calculosa e colicistite aguda. Colicistopatia crônica calculosa também pode ser chamada de colelitíase, tá bom, pessoal? Bem, é importantíssimo conhecer a anatomia topográfica ou regional da vesícula biliar, porque só encontra aquele que sabe o que procura. Então, a anatomia topográfica ou regional ou de superfície, ela relaciona a posição do órgão com achados no exame físico e até os sintomas que ele vem relatando para o médico. Então, aqui a gente tem por transparência a topografia no quadrante superior direito, abaixo do rebordo costal, também conhecido como hipocôndrio direito. Aqui a vesícula biliar, os canais biliares do duto hepático esquerdo comum, que quando encontram com o cístico formam o colédoco, que vai se juntar com o ducto pancreático principal, formando o ducto comum, que se abre na segunda porção do duodeno, na ampola hepatopancreática. Anatomia macroscópica da vesícula biliar. Então, como a gente está observando aqui, a vesícula, ela apresenta na sua mucosa várias corrugações, né? O ducto cístico, ele pode apresentar a presença de válvulas, né? Ele vai se inserir na fusão do ducto hepático esquerdo-direito, que forma o duto hepático comum, e forma a partir daí o colédoco, que é retropancreático, e vai se unir com o ducto pancreático principal, ou ducto de Wirsing, num ducto hepatopancreático comum, se abrindo na papila de Vater, na segunda porção medial do duodeno, né? Cada um deles tem um esfíncter próprio e a papila tem o esfíncter de Oddi, o que é extremamente importante para o entendimento das afecções que vão comprometer a via biliopancreática. Fisiopatologia da vesícula biliar. Bem, para que servem? A vesícula biliar, ela participa da digestão de lípides. Lípides é assim, se na temperatura ambiente é líquido, óleos, e se na temperatura ambiente é sólido, gorduras, toicinho, bacon, tá? E absorção das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. A vesícula armazena a bile, 75% da bile está excretada no intestino, porém 25% ficam armazenados na vesícula biliar. A vesícula, ela tem a capacidade de concentrar em 10 ou mais vezes a bile, transformando ela numa bile mais efetiva. É como assim? Se eu vou lavar o chão de uma casa com uma tampinha de Ajax e uma tampinha de água, é uma coisa para limpar o chão. 10 litros de água é outra completamente diferente. A biologia é extremamente interessante. Se algo custa 1 centavo, não é 0,9 nem 1,1. E com aquele 1 centavo, ela vai otimizar ao máximo a função. Então, ocorre a concentração da bile em 10 vezes ou até mais. E ela, frente ao estímulo da colicistocinina, quando o quimo entra dentro do duodeno, ocorre a liberação da colicistocinina pancreosimina, que vai promover a contração da vesícula biliar, injetando a bile no duodeno. Mas afinal, o que é a bile? Bile é uma secreção produzida pelo fígado em cerca de 1 a 1,5 litros por dia. Ela é um fluido alcalino, tem uma coloração
que varia de verde escuro até marrom amarelado, isso está relacionado à composição da bile. E a sua composição principal: água, eletrólito, sódio, potássio, cálcio, magnésio, ácidos biliares, colesterol, lembrando que o fígado é a central de trabalhar o colesterol, fosfolipídios, lipídios associados ao fósforo, no grupamento fósforo, bilirrubina, que no caso vai ser a bilirrubina direta, podendo, em alguns casos de obstrução de via biliar principal, ser a indireta também, e bicarbonato de sódio. Fisiopatologia da colilitíase. Como ocorre a formação de cálculos na vesícula biliar? Então, nós sabemos que a bile é produzida 24 horas pelo fígado, desce pelos canais biliares, vai para a vesícula, uma parte já é entregue ao tubo digestório e uma parte vai sofrer uma concentração importante na vesícula, esperando o estímulo para a vesícula se contrair e injetar no duodeno a bile. Então, alteração da constituição da bile, principalmente aumento de colesterol e ácidos biliares para níveis superiores à capacitação ou à capacidade de solubilidade na bile, promovem a precipitação de microcristais, que são a litíase, que pode ser desde microlitíase, quando cálculos inferiores a 3 milímetros, e com o passar do tempo, fenômeno de rolamento, o cálculo vai crescendo, podendo atingir 3, 4 centímetros. Eu sou um paciente típico de colilitíase com cálculo de grande tamanho. Inesperadamente, eu tive uma crise clássica de dor no hipocôndrio direito que me acordou. Lembrar que todas as dores que te acordam não são problemas de etiologia emocional, muito menos funcional, é orgânico. Essa dor irradiava para o dorso e para a escápula ipsilateral, me provocava na inspiração profunda uma limitação da excursão do diafragma, porque a vesícula estava inflamada e, quando inflamada, roçando nas alças intestinais, promove estímulos nociceptivos que chegam na área somestésica geral e são traduzidos por dor, né? Então, para mim, essa pedra que existia na vesícula biliar, provocando um quadro de colicistite aguda, me levou ao hospital em caráter de urgência e eu fui submetido nas primeiras 24 horas ao procedimento cirúrgico, porque não havia complicações, de colestectomia por videolaparoscopia. Como o cálculo era grande, não foi realizado a colangiografia intraoperatória e porque também não havia alterações das enzimas de canalículos ou canais biliares principais sugestivas de complicação, como a gama-GT, fosfatase alcalina, lipase e amilase. A hipomotricidade, que é chamada vesícula preguiçosa nos antigos tempos, mas hoje está retornando. Veja, se eu tenho uma vesícula que não efetivamente contrai, estase na vesícula, desidratação, o que acontece? Os cristais, por interação de cargas elétricas, vão se somando à semelhança de uma pérola, né? Numa fazenda de pérola. Eu abro a concha, coloco um grão de areia ali no tecido de madrepérola, fecho essa concha, jogo na fazenda, 10 anos depois eu vou lá, abro, e como não foi possível destruir, ela envolve com madrepérola esse grão, formando as pérolas tão bonitas. Então, hipermotricidade da vesícula biliar leva estase biliar com um acúmulo de muco, e esse acúmulo de muco leva à aglutinação dos microcristais de colesterol e litíase. Litíase biliar, colilitíase.
Classificação dos cálculos de vesícula biliar. Os cálculos de vesícula biliar, gente, assim, 35 anos de observação, você pode encontrar de tudo, né? Então, eu coloquei aqui algo para mostrar a diversidade. Com relação à constituição, cálculos de colesterol, eles são de coloração amarelada, em geral facetados, e eles são radiolucentes, ou seja, se eu fizer uma radiografia de abdômen agudo ou uma tomografia, o raio-x passa, queima o filme, não mostra, por diferença de unidades Housenfield, nenhuma presença de cálculo na vesícula biliar. Porém, os processos inflamatórios podem ser visualizados por espessamento da parede da vesícula e fluidos pericolicistocólicos, ou quando as complicações com ruptura, as peritonites, né? Cálculos de coloração preto estão relacionados a um alto índice de hemólise ou cirrose hepática, que não pode trabalhar muito bem essa hemoglobina, predominantemente na Ásia. Marrom, eles lembram a presença de infecção de vias biliares, então colangite, colicistite aguda, e são normalmente encontrados nos ductos biliares, né? Então, assim, aquela colilitíase secundária a uma infecção ou uma inflamação de vias biliares, não primária. Os cálculos podem ser mistos também, né? Uma mistura de tudo isso. Com relação ao tamanho, inferiores a 3 milímetros são microcálculos e pode chegar a tamanhos de cerca de 3 a 4 centímetros de diâmetro. A minha pedra tinha 3 centímetros de diâmetro, mas eu operei o paciente com cálculo que simplesmente a vesícula não tinha bile, era só cálculo no seu conteúdo. Então, 7 por 6, diâmetro longitudinal transversal, era um cálculo grande. Tamanho, foi na urgência. Então, a gente já comentou. E formato, eles podem ser espiculados, e o cálculo espiculado, que parece um ouriço, ele vai picando a mucosa da vesícula biliar, provocando processos inflamatórios, cuja reparação leva à fibrose e perda de função absortiva daquele segmento da mucosa biliar. Formas geométricas. As formas geométricas mais diferenciadas podem ser observadas. E formas diversas. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem de cálculos biliares, esses que são amarelos, eminentemente colesterol. Esses que são enegrecidos, cálculos de bilirrubinato. E aqui há um cálculo misto, né, presente, que vai ser um cálculo com colesterol mais pigmentos biliares. Fatores de risco para colilitíase. Idade. Bem, as mulheres são as campeãs, né? Por quê? O estrógeno nas mulheres na menacne, elas recebem alterações de hormônios que vão participar alterando o metabolismo de colesterol, predispondo à formação dos cálculos de colesterol. O sexo feminino, portanto, é o campeão. A questão da paridade, aos 4F, forte de 40, female de mulher, fértil de ser reprodutora ou estar na menacme e obesa, né? Gordinhos, quer dizer assim, não me lembro o termo em inglês nesse instante, está em outro diapositivo. Utilização de anticoncepcionais. Anticoncepcional, gente, é complicado, né? Eu estou
utilizando uma droga para inibir algo fisiológico, que é a menstruação, que pode ter uma indicação com finalidade de anticoncepção, para tratamento de endometriose, em qualquer dos seus locais, né? E esses hormônios, principalmente se forem aquelas injeções trimestrais, eles têm uma alta carga de estrógenos. Então, cuidado com isso. A obesidade, como a gente falou, assim, o metabolismo do obeso ou da paciente com índice de massa corporal acima de 25, né? Então, 25 a 30, obesidade grau 1, 30 a 35, grau 2, 35 a 40, grau 3, acima de 40, obesidade mórbida. A obesidade, ela altera todo o ciclo da fisiologia, da maneira do fígado lidar com os lipídios, que são óleos e gorduras, e, portanto, com o colesterol. Rápida perda de peso. Então, assim, aquelas dietas um tanto quanto estranhas, como dieta cetogênica, né? Dieta alcalina e outras que estão presentes aí nos sites de busca, como Google, Yahoo, né? Elas são perigosas, porque uma alteração abrupta na sua alimentação pode levar a uma agressão hepática, inclusive a falência hepática maciça, tá? Se a perda ponderal for muito rápida, né? E, portanto, na rápida perda de peso, eu vou alterar a relação dos fatores que constituem a bile, levando à predisposição de uma bile litogênica. O diabetes mellitus. Diabetes mellitus, ele pode promover a neuropatia ou a vasculopatia pelo vasa nervorum e vasa vasorum. Isso pode levar a uma lesão da inervação vesicular com hipomotricidade. Hipertrigliceridemia, como a gente comentou, né? Os triglicérides são um fator importante para a formação de colelitíase, né? Dieta hiper ou hipocalórica, tudo que é no extremo, gente, e não o caminho do meio como tal prevê, né? Nem tanto, nem tão pouco, são mudanças que não se manterão e irão produzir uma agressão naquele organismo biológico cujo hipotálamo está resetado para uma quantidade de quilocalorias injetadas por dia. Um avanço ou uma queda leva a uma situação de cérebro entendendo que eu estou em perigo, ativa mecanismos de luta ou fuga, que promove a liberação pela hipófise de ACTH, atuando na suprarrenal, liberando cortisol e liberando noradrenalina, né? A noradrenalina leva a uma hipomotricidade da vesícula biliar, porque ela inibe os movimentos peristálticos. E o cortisol, que é, vamos dizer assim, o hormônio rei do metabolismo hepático, ele pode promover uma alteração na síntese da bile, levando à formação de uma bile litogênica. Doença hematológica, então eu vou ter malformação dos glóbulos vermelhos e com isso um grande aporte, uma grande chegada do M, né, cuja massa apresentada para o fígado é principalmente oriunda do mecanismo de envelhecimento de massa, que é de cerca de 120 dias, sendo que quando elas passam deformadas no sistema retículo endotelial do baço, elas vão ser clivadas, destruídas, liberando hemoglobina, que se divide em hemoglobina,
O M vai levar à formação de bilirrubina indireta, que vai circular associada à albumina, entrando via sinusóide hepático, espaço de Disse, dentro da célula hepática, associada ou conjugada pelo processo de glicuronidação, e essa bilirrubina direta vai ser excretada via centro lobular e via ductos biliares para o duodeno para a formação do ciclo enterohepático. Então, uma doença hematológica que me promove um aumento dos reagentes, se eu não tiver máquina enzimática para trabalhar esse aporte, não consigo levar a um aumento dos produtos nas reações químicas, alterando assim o equilíbrio dos fatores existentes dentro da bile normal. Doenças hepáticas, das mais diversas, que podem promover desde uma não entrada da bilirrubina indireta dentro da célula hepática, que por sua vez é passiva, uma alteração na conjugação ou uma alteração na excreção para o ducto biliar, que por sua vez é ativa e leva à formação de várias síndromes e, com isso, alterando a produção e a formatação da bile, promovendo o aparecimento de uma bile litogênica. Doenças intestinais que possam vir a atrapalhar o ciclo enterohepático, lembrando, bilirrubina direta desce junto com a bile, chegando no intestino, a microbiota intestinal vai transformar a bilirrubina direta em biliverdina. A biliverdina vai seguir dois caminhos, urobilinogênio e estercobilinogênio. Urobilinogênio, uma parte é absorvido para o fígado e uma parte vai ser excretado na urina. Estercobilinogênio, que vai virar estercobilina, uma parte é absorvida para o ciclo enterohepático e a outra se transforma em estercobilina, dando a cor característica das fezes. Porém, se eu tenho doenças intestinais que alteram esse ciclo enterohepático, e aí é uma infinidade, doenças inflamatórias tipo doença de Crohn, que altera a mucosa do ilho terminal e toda, na verdade, as camadas do ilho terminal, cirurgias derivativas e outras situações alteram esse ciclo enterohepático, mudando a constituição biliar, bile litogênica, formação de cálculos. A cirurgia bariátrica aqui, principalmente as cirurgias derivativas, né, que vão fazer um bypass da área de absorção, então ela muda completamente a fisiologia do ciclo enterohepático, promovendo a alteração da bile normal, transformando em uma bile litogênica, que vai levar à litíase biliar, né? Seja ela em vesícula, intrahepática, extrahepática em vias biliares principais. É o exemplo do Crohn, né? O paciente com Crohn, ele vai acabar, na maior parte das vezes, formando cálculos na vesícula biliar. E é o caso também das cirurgias desabsortivas derivativas, onde, na maior parte das vezes, eu vou formar uma bile litogênica com possibilidade de colilitíase e litíase em vias biliares intra ou extra-hepáticas. Então, aqui a cirurgia bariátrica já está explicada. Estase da vesícula biliar, então, mecanismos de alteração na motricidade por via neurogênica ou por via de irrigação sanguínea podem levar ao maior tempo desta bile, essa bile sofrendo reabsorção de água. Se houverem cristais, eles
pela atração de cargas elétricas, começam a formar núcleos que vão levar à formação de cálculos biliares. Alguns medicamentos estão relacionados à formação da litíase biliar por alteração da citocromo P450, levando a uma bile litogênica, que por sua vez se exteriorizará por litíase biliar. Parasitose de via biliar, isso não é infrequente, eu tive um caso, né? Subida de ascaris para dentro da via biliar principal, né? Dando estase, retrodifusão, entrada de bilirrubina pela veia centrolobular no sangue, a agressão da via biliar em si com processo inflamatório, podendo, na formatação da bile, que não é uma questão só de hepatócito, mas de todas as passagens, produzir uma bile litogênica e a litíase biliar. E a epidemiologia, pacientes em regiões geográficas com alta prevalência de colelitíase, que podem estar relacionadas a más condições de higiene, levando a parasitoses intestinais, né? Áreas onde as pessoas fazem ingesta muito grande de triglicérides, áreas onde as pessoas estão comprometidas por diabetes mellitus em grande quantidade e assim por diante. A apresentação clínica da colelitíase. Bem, a colelitíase, que é a pedra na vesícula biliar, ela pode ser sintomática ou assintomática. Interessantemente, a maior parte dos casos, ela é assintomática e achado de exame que pretende diagnosticar alguma outra coisa no abdômen e encontra cálculos na vesícula biliar. E a sintomática se divide sem colicistite aguda, porém, 2 a 3% desses pacientes ao ano desenvolverão complicações como colicistite aguda e outras complicações da colicistite aguda, e aqueles pacientes de colelitíase com colicistite aguda. A sintomática, como nós comentamos, é um achado de exame, porém, a incidência vem aumentando pelo maior número de exames realizados. Hoje o exame de ultrassom abdominal, ele é muito requisitado, abdômen total, né, ou supramesocólico, é muito solicitado para pesquisar outras patologias e há o achado da colelitíase. É a maior incidência entre os pacientes portadores de colelitíase, quer dizer, interessantemente, é o contrário do que se pensa. A maior parte dos pacientes portadores de colelitíase tem uma colelitíase assintomática. Porém, 20% desses pacientes com colelitíase assintomática desenvolverão sintomas em 15 anos. Colelitíase sintomática sem colicistite aguda. Então, o quadro clínico. Então, são os 4F. Female, 40, fertile, fat, que era o último quadro, o último item que eu não me relembrava. Fat quer dizer gordo, gordo quer dizer grande quantidade de lipídios. Isto sobrecarrega o fígado, portanto, não pode ser compatível com a fisiologia do tratamento do colesterol e se precipita em cálculos. Então, fêmea, porque é a menacme, idade de reprodução, então tem estrógenos a toda. 40, porque em geral era o que acontecia antigamente, hoje mudou completamente, né? Assim, essa patologia era próprio dessas fatores, mas já operei pacientes com 18, 20,
operei pacientes, crianças, né, com colecistite aguda por colelitias em vesícula de porcelana, quando trabalhava no hospital de trauma, né? E aí, o cirurgião geral é o pau para toda obra, né? Fértil, por quê? Porque se ela é fértil, ela cicla as duas fases do ciclo ovariano. Ou seja, o FSH estimula o crescimento do folículo ovariano, enquanto ele cresce, ele sobe os estrógenos para preparar a mulher e deixar ela apetitosa para o intercurso sexual. O LH leva uma ruptura desse folículo, liberação desse ócito de segunda ordem, que costumamos chamar de óvulo, e aquela área que foi aberta forma o corpo lúteo, que a princípio vai alimentar com progesterona o preparo desse corpo feminino para gestar, progesterona. 7 dias depois da fecundação, que acontece na trompa uterina, esse blastocisto se encontra na cavidade uterina, acopla no endométrio e começa a fazer a placenta através de mecanismos de lise tecidual, né? Uma vez formada a placenta, ela promove a formação de gonadotrofina corânica humana na fração beta, que irá sustentar essa gestação, né? Então, o fértil ou de Menachem está relacionado a altos níveis de estrógeno. E o FET, como eu já mencionei, da obesidade, relacionado à grande quantidade de matéria-prima de colesterol que não é bem manipulada pelo fígado com overload. Ingesta de alimentos gordurosos previamente à dor abdominal. A maior parte dos pacientes, para não dizer quase que 100% dos pacientes com colelitíase, contam uma história de ingestão de alimentos colicinéticos prévio ao quadro de dor abdominal. Os principais alimentos colicinéticos são óleos, gorduras e, interessantemente, banana e chocolate, tá? A dor abdominal, ela está localizada no hipocôndrio direito, irradiada para epigastro, com ou sem irradiação para a escápula ipsilateral. É uma dor de início súbito, dura de 30 minutos a poucas horas, inferior a 6 horas, e, interessantemente, ao contrário do que se pensa, ela não é em paroxismos, ela é uma dor contínua. A primeira dor é a cólica e depois ela fica contínua, né? Porém, cede espontaneamente com uso de medicamentos. Cede espontaneamente ou com uso de medicamentos. Presença nesses pacientes de relatos de um quadro anterior semelhante, mas pode nunca ter tido nada e ser a primeira manifestação. Claro, haverá alfaces de dor, náuseas e vômitos reflexos, portanto, a não vontade de ingerir alimentos, é a anorexia, e não tem febre, então, não é um mecanismo inflamatório, infeccioso ou não, portanto, não vai ter febre, ao contrário da colicistite litiásica aguda, né? Há uma queixa de plenitude gástrica. Plenitude gástrica é o famoso empachamento. O que é isso? O paciente comeu e se sente distendido por mecanismos neurais. Poderíamos dizer até que ocorre também saciedade precoce. O paciente ele come pouco e já se sente repleto. Eructos frequentes, né? Palidez como uma reação reflexa à dor
e taquicardia como uma reação reflexa à dor. Colelitise sintomática sem colicite aguda. Eu vou frisar bem isso para a gente fazer a diferenciação. O diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico começa com a identificação do paciente, quem ele é, de onde ele vem, como é sua vida, seus hábitos alimentares, etc. O que aconteceu do momento que ele estava bem em diante, né? São os sintomas clínicos, né? E vai coroar com o exame físico. Então, o paciente tem faces de dor. Vai ter dor à palpação de hipocôndrio direito, sem a presença da contratura muscular involuntária, que é característica dos sinais de peritonite localizada, que é o que chamamos em inglês de rebound tenderness. Não há a presença do sinal de Murphy. O que é o sinal de Murphy? Bem, a gente tem o gradeado costal e a linha mamilar. Se eu descer a linha mamilar e chegar no gradeado costal, vou estar na topografia provável da vesícula biliar. Aperto o meu dedo e falo para o paciente, respira fundo. A vesícula desce, encosta no seu dedo e, como está inflamado, há um grito de dor. Eu tive isso quando tive minha colicistite aguda litiásica, com uma pedra de 3 centímetros, que me levou a uma cirurgia de urgência. A taquicardia ela pode estar presente como sinal reflexo da dor. Não tem febre, não tem calafrios. Nesse caso, não haverá icterícia, colúria ou acolia fecal, que estão relacionadas a outras complicações. E não havendo uma inflamação, eu não tenho formação de substâncias nóxicas que levam a um quadro de toxemia ou a um quadro de peritonite, porque eu não tenho complicações da colilitíase vesicular. Colilitíase sintomática, mais uma vez, sem colicistite aguda, diagnóstico complementar. Bom, então já está dando mais ou menos a possibilidade da gente raciocinar que o que é mais importante é a semiologia propedêutica, que é a arte de ouvir, usar os seus sentidos no exame físico e realizar uma hipótese diagnóstica, que te orienta a pedir exames complementares, direcionados e o menor número possível. Hemograma. Bem, no hemograma eu peço para afastar complicações. Então, eu não vou encontrar leucocitose, nem desvio à esquerda nesse hemograma. A função renal, ela é interessante porque se o paciente tem vômitos, pode ocorrer desidratação, redistribuição dos volumes líquidos, pressão arterial média baixa, perfusão renal alterada, insuficiência renal pré-renal, subindo principalmente a início a ureia. A creatinina só sobe, gente, quando 50% da função renal, quer dizer, um rim não é funcionante. Eletrólitos, né? Então, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Seria interessante aqui acrescentar cloro, por causa dos vômitos. Eles podem se encontrar alterados. Como a gente falou na hipomotilidade da vesícula biliar, a gente sabe que cálcio não é só para fazer osso. Cálcio, além da formação da matriz óssea por hidroxiapatita, que vai formar a compacta do osso, o cálcio é um eletrólito que participa de todas as reações químicas em hidrólise nas células do nosso corpo. Sem cálcio, entra em assistolia, contraturas musculares, parada de funcionamento neuronal, alterações de nível de consciência, coma, morte, né? Sódio e potássio, a mesma coisa, alteração no sódio e potássio
no intra-extracelular leva a uma diferença de potencial transmembrana de todas as células do nosso corpo e, portanto, eu posso, principalmente em neurônios, não seguir a lei do tudo ou nada, dando uma hipomotilidade de vesícula biliar. Enzimas que são próprias dos hepatócitos, chamadas de provas de função hepática, não relacionadas, no caso, à lesão. Então, Mauro, perdão, começa de novo aqui. Colilitíase sintomática sem colicistite aguda. Diagnóstico complementar. Por que o hemograma é importante? O hemograma é importante para afastar complicações que podem existir, levando a um aumento de glóbulos brancos com desvio à esquerda. A ureia e a creatinina, já que nós temos náuseas e vômitos no quadro clínico do paciente, ele pode estar desidratado, a redistribuição de fluidos pode levar a uma hipovolemia circulante, uma diminuição da pressão arterial média de perfusão e uma insuficiência renal aguda pré-renal. Lembrar que o primeiro a subir é a ureia. A creatinina ela só sobe quando eu tenho 50% da função renal comprometida. Eletrólitos como sódio e potássio, que fazem principalmente a diferença de potencial no interior da célula para o exterior da célula, se tiver alterado, eu posso ter uma alteração na diferença de potencial, principalmente em neurônios que não seguirão mais a lei do tudo ou nada, levando a uma hipomotricidade da vesícula biliar. O cálcio é fundamental. Cálcio não é só para formar osso, gente, guardem isso. Uma das funções do cálcio, quando é absorvido no nível terminal pela vitamina D, que vai se acoplar a ele, ele pode ser utilizado para a formação da matriz óssea na forma de hidroxiapatita, formando a compacta dos ossos. Porém, todas as reações de hidrólise que acontecem nas células do nosso corpo dependem de cálcio. Sem cálcio eu tenho parada cardíaca, eu tenho parada do funcionamento neuronal, parada de nervos periféricos. Então o cálcio é um elemento muito importante. E o magnésio, que também está relacionado à condução de impulso elétrico e que pode estar relacionado à hipomotricidade vesícula biliar. TGO, TGP, que são o ALT e o AST, são enzimas que indicam lesão de hepatócitos. Aqui não vai ocorrer lesão de hepatócitos, então elas estarão normais. Gama-GT fosfatase alcalina, que indicam lesão de canalículos biliares, elas não estarão alteradas, exceto se um cálculo de vesícula migrar e cair na via biliar principal. E bilirrubina segue, então, o esquema de obstrução de via biliar extrahepática principal, formando um acúmulo de bile montante com extravasamento de bilirrubina direta para a veia centrobulobular, levando à formação de icterícia. Proteínas totais e frações. É importante dosar porque eu vou ter a albumina, que é um índice de nutrição do paciente, globulinas que me falam de um fator de produção de anticorpos para combater uma infecção, e frações, assim como a relação da albumina globulina. Se eu estou trabalhando com um paciente que tem cirrose hepática, eu vou ter a queda da albumina, aumento de globulinas, e essa relação fica invertida. A amilase e lipase,
que são enzimas pancreáticas, exceto a amilase, que também é das glândulas salivares maiores e menores, vão estar com seus valores normais. Exceto se houver a descida de um cálculo e esse cálculo vier a obstruir a via pancreática principal do ducto de Wirsing, provocando uma pancreatite. Então, seria uma colilitíase sintomática sem colicistite aguda, porém com uma pancreatite biliar. PCR, proteína C reativa, ela é produzida pelo fígado, assim como a ferritina, e são proteínas que nos falam a favor de processos inflamatórios no nosso corpo, de origem infecciosa ou não infecciosa. Colecistograma oral. Nossa, esse exame é muito antigo, porém ele ainda é muito útil, né? Então, no que é baseado esse exame? O paciente ele vai receber um contraste de ingesta via oral. Esse contraste vai ser concentrado pela bile, descer e preencher a vesícula biliar, né? Vai me mostrar a forma e a função de esvaziamento dessa vesícula biliar. E caso esteja o ducto cístico obstruído, o que acontece? Eu posso ter um colecistograma oral negativo, mas eu tenho de lembrar da possibilidade da agenesia de vesícula biliar. Ultrassom de abdômen. Exame excelente, uma sensibilidade de 84% e uma especificidade de 99% para essa situação, né? Ele vai me mostrar o cálculo, vai me mostrar a sombra acústica posterior, vai me mostrar que não há processo inflamatório na parede vesicular, nem complicações de um suposto processo inflamatório. Além do que, na realização da ultrassom de abdômen, a compressão do transdutor no ponto cístico dá um sinal de Murphy ultrassonográfico negativo. Tomografia de abdômen, baixa sensibilidade. Por quê? Os cálculos, na maior parte, são radiolucentes ou radiotransparentes, porque são formados de colesterol. Então, não me serve muito. Serve para se houver complicações como obstrução da via biliar por uma colilitíase sintomática sem colicistite aguda com coledocolitíase e possível até pancreatite biliar. Ecoendoscopia digestiva alta, sensibilidade de 96%. Gente, quando você tem um quadro de dor abdominal que você suspeita de a etiologia ser litíase biliar, depois que você esmiuçou todas as possibilidades, a ecoendoscopia, na maior parte das vezes, mostra microcálculos ou cristais. Por quê? O ultrassom estará acoplado ao endoscópio e a distância dele entre a vesícula biliar e esse transdutor é de 1 centímetro. Então, tem uma alta sensibilidade. E ressonância nuclear magnética de abdômen, que assim, é um tiro de canhão. Na verdade, ela é muito interessante quando nós temos as complicações numa colilitíase sintomática sem colicistite aguda de uma coledocolitíase com ou sem pancreatite aguda biliar. Aqui está um exame bem bonito, então vamos lá. Aqui é a superfície cutânea, onde eu coloco o transdutor com aquela geleia. Então, eu vou vindo por camadas, epiderme, derme, tecido subcutâneo, musculatura, fígado e a vesícula. Então, o que observa aqui? Existe uma estrutura que não permite a passagem do som, portanto, forma uma imagem de cone acústico posterior. Por quê? Porque o som, em vez de ultrapassar, ele volta para o transdutor, né?
porém sem espessamento da parede da vesícula biliar, sem colições ao redor da vesícula biliar ou coleções subhepáticas. O tratamento da colilitíase sintomática sem colicistite aguda. Bem, aí é um ponto de controvérsias, né? O tratamento clínico está indicado em pacientes de alto risco cirúrgico, né? Então, nós utilizamos o controle clínico, uma dieta hipogordurosa que não irá promover liberação de colecistocinina e contração dessa vesícula, podendo levar ao impactamento da pedra no infundíbulo ou no ducto cístico, e sintomáticos na crise, né? Posso lançar mão de drogas para dissolução dos cálculos biliares, como ácido quenodesoxicólico, de 13 a 16 miligramas por quilograma por dia via oral, sendo essa dose dividida em 2 tomadas. Ou ácido ursodesoxicólico, 8 a 10 miligramas por quilograma por dia via oral. E essa possibilidade de dissolução desses cálculos ocorre em 37% dos pacientes em 6 meses. Porém, para eleger esse tipo de tratamento, eu tenho critérios de inclusão. Os cálculos têm que ser menores do que 10 milímetros. A calcificação desses cálculos deve ser mínima e na tomografia computadorizada deve existir uma baixa densidade. Por quê? Uma vez que calcificou, existe a calcificação distrófica. Toda vez que eu tenho no meu corpo uma lesão, eu coloco cálcio lá e é uma calcificação num fenômeno patológico. Por exemplo, no vaso sanguíneo, né? Eu tenho o colesterol ruim, que é o LDL colesterol, ou Light Density Lipoprotein Colesterol, muito alto. Então, assim, o fluxo sanguíneo, ele vai sendo sempre bifurcado. E ele não é um fluxo cuja frente seja reta, é uma frente em arco de parábola. O que é mais denso fica no centro desse fluxo, que é o HDL colesterol, que é o protetor, ou High Density Colesterol. E o que é menos denso fica na periferia. Muito bem. No momento em que ocorre a bifurcação sanguínea, há um turbilhonamento e como se fosse feita uma tatuagem pelo colesterol que se encontra na periferia desse fluxo sanguíneo, na subintimal do vaso sanguíneo. Então, o colesterol se deposita lá. Como ele está numa posição anômala, ele é uma agressão, calcificação distrófica, deposita cálcio naquela placa de colesterol. Aí sim, eu tenho a verdadeira aterosclerose. E, nesse momento, pode ocorrer por múltiplos fatores, fratura dessa placa calcificada que rompe a íntima do vaso sanguíneo, ativando a cascata de coagulação, formando um trombo que vai levar à montante desse trombo isquemia. Pode ser coronariana, pode ser mesentérico, pode ser cerebral, pode ser renal, pode ser pulmonar, em qualquer lugar. Então, vesícula biliar funcionante, com ducto cístico permeável. Às vezes, aquelas válvulas, chamadas válvulas de Heister, que são da saída da vesícula biliar no ducto cístico, elas são impeditivas a uma drenagem biliar adequada, né? Então, aí eu teria estase, né, que iria predispor pela reabsorção
de água da bile em mais de 10 vezes, a formação de cálculo vesicular. E um paciente que tem apenas sintomas leves, né? Paciente com sintomas graves, eu vou encaminhar para o tratamento cirúrgico. Tratamento da colitíase sintomática sem colicistite aguda. Tratamento cirúrgico. Bem, então vai ser realizada a colicistectomia eletiva para pacientes com baixo risco cirúrgico. Quando há suspeita de tumor de vesícula biliar, eu faço por via laparotômica. Ou é possível ser realizada por via laparoscópica quando a destreza do cirurgião é muito grande nessa tática cirúrgica. Tratamento da colitíase assintomática, ainda continuando, cirúrgico pode ter uma indicação relativa, então, trabalhador em local ermo com difícil acesso ao procedimento. Vamos supor que você trabalha em navegação, né, num petrolífero, e você sabe que tem pedra na vesícula e vai fazer essa viagem e tiver uma crise de colicistite aguda, vai ser complicado, principalmente se ela evoluir para suas complicações. Então, é uma indicação premissa de colicistectomia. Se eu sou um astronauta que tenho pedra na vesícula e vou viajar para a estação espacial, eu tenho que fazer a retirada da minha vesícula biliar. Indicação absoluta. Vesícula em porcelana. Vesícula em porcelana, gente, é assim, é quando, por inúmeros e repetidos ataques de colilitíase na vesícula biliar com colicistite aguda, ocorre a deposição de cálcio, uma calcificação distrófica, que é um grande fator para predispor câncer de vesícula biliar. Quando, além da colilitíase, a gente tem um pólipo maior do que 10 milímetros, né? Então, pólipos de vesícula biliar, até 10 milímetros únicos, eu observo com uma ultrassonografia anual. Pólipos de vesícula biliar até 10 milímetros, eu observo com uma ultrassonografia semestral. Se em qualquer um deles houver um crescimento ou um comportamento anômalo, superando esse 1 centímetro, realizo a colicistectomia mandatória pelo risco de câncer de vesícula biliar. Pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes em quimioterapia, pacientes portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, enfim, com doença imunossupressora, eu vou ter uma defesa muito menor e a chance de evoluir para a colicistite aguda e suas complicações é grande. Pacientes com doença hemolítica crônica, quer dizer, ele está frequentemente quebrando hemácia, aumentando a massa de M que vai ser ofertada ao fígado, que por sua vez aumenta a produção de bilirrubina e que ultrapassará a capacidade de solubilização dessa bile, transformando a mesma em uma bile litogênica. Pacientes portadores de microlitíase. O duto cístico varia de 0,3 a 0,5 centímetros de diâmetro. Um cálculo de 13 milímetros tem grande chance do quê? De, numa alimentação rica em óleos e gorduras, pela contração da vesícula biliar, esse cálculo descer por este cisto que é permeável e, ao chegar na ampola hepatopancreática, picar a mucosa dessa ampola hepatopancreática que vai se edemaciar, semelhança
de quando uma picada na minha pálpebra, em poucos minutos, eu tenho oclusão bipalpebral. Essa oclusão, pós-passagem desse microcálculo, vai levar à obstrução da drenagem de bile e suco pancreático.